Paz e graça, meus queridos, mais um dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, hoje um dia muito especial. Hoje nós tivemos o nosso culto presencial pela manhã. Foi uma bênção. Deus tem nos abençoado poderosamente. Só o fato de ali estarmos juntos, ali convivendo com alguns irmãos e irmãs, não está ainda a igreja na sua totalidade, devido ao momento singular que nós estamos vivendo, mas foi maravilhoso. Foi uma presença muito especial, a presença de Deus naquele lugar, na casa de Deus. Mas eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, a palavra de hoje para os nossos amados que não puderam estar ali. Eu até tinha gravado o culto e tudo, mas houve aquele problema aqui na gravação e não deu para passar para os meus amados irmãos. Mas vamos meditar, vamos cultuar a Deus a si mesmo neste domingo tão especial, nesse domingo maravilhoso na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro eu queria convidá-los a fazer uma oração. A orar comigo é você dedicar um tempo agora buscando ao Senhor, um tempo agora que você diga assim, esse tempo é exclusivo do Senhor Jesus. E que nada te interrompesse agora. Convide a sua família, convide as pessoas que estiverem próximas a você. Então, você mesmo aí se coloque numa posição onde você não possa ser incomodado, a fim de que você dedique com exclusividade esse tempo ao nosso Senhor e Salvador. Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Querido Deus e Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, Pai Celestial, nesse domingo tão especial. O Senhor já falou pela manhã, fala agora conosco mais uma vez, ó Pai. Fala, meu Deus, ao coração dos meus irmãos e irmãs, que eu seja um instrumento em Tuas mãos para abençoá-los de uma forma muito linda e especial. Eu oro ao Senhor e peço que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor venha clarear nossa mente, como também o nosso coração venha ser, ó Pai Celestial, dilatado, quebrantado, a fim de compreender e aceitar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça e a paz seja com todos vocês, de uma forma linda e especial, em nome de Jesus. O endereço da nossa bênção nesse domingo tão especial, nessa noite, é o Salmo de número 84. Então eu queria que você lesse comigo o Salmo de número 84. Foi o mesmo Salmo que eu li lá pela manhã. Eu queria que, lógico, não vai ser a mesma coisa, mas eu queria tirar algumas considerações desse Salmo e fazer alguns comentários em nome de Jesus. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo de número 84 e vamos para a leitura da palavra de Deus, que diz assim, presta bem atenção. Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está aos teus caminhos aplanados. Que passando ele pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então esse salmo é um salmo muito especial. Ele é um salmo que ele fala do templo, da casa de Deus, e ele fala do anelo pela presença de Deus. Então é um salmo que nos transcende, nos eleva a uma disposição e a um saudosismo de estar na casa de Deus. Então, esse salmo em especial, o salmista, ele detalha os sentimentos que o leva, que o conduz à presença do Senhor, que o conduz à casa de Deus. Como nós sabemos, era costume
né, do povo israelita ir à casa do Senhor, porque até assim eles foram ensinados da responsabilidade que era estar no templo. Ninguém nem ousava nos primórdios citar o nome de Deus dentro do templo, porque poderia estar incidindo no pecado de tomar o nome de Deus em vão. Então, o salmista, ele chega, por exemplo, a ditar, diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Tal é a preciosidade da casa de Deus, mas não em si a preciosidade da casa por si só, mas do lugar que ali foi estabelecido para reunir a presença de Deus, para que glorificássemos a presença de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o próprio Jesus fica indignado quando ele vê a casa de Deus, o templo do Senhor, sendo tomado por um grupo de pessoas que se comportavam como ladrões, como pessoas indesejosas, fazendo comércio dentro da casa de Deus e outras coisas mais, oferecendo o sacrifício vendido para que a pessoa não tivesse o trabalho de sacrificar a Deus. Ali a pessoa já encontrava na porta ou até mesmo dentro do templo o sacrifício para oferecer no templo, porque ali não tinha necessidade do sujeito se esforçar. Era algo que poderíamos dizer nos dias de hoje completamente terceirizado. A adoração era terceirizada. O sacrifício era terceirizado. Ou seja, você não precisava fazer esforço algum, mas simplesmente você comprava. Tinha alguém ali que lhe oferecia o produto. Não é muito diferente, querido, dos dias que nós estamos vivendo, aonde a própria fé ela é terceirizada. Quando o sujeito ele chega e faz a propaganda da sua igreja e diz, olha, venha para cá porque aqui na minha igreja você vai ser abençoado. O outro faz, não, aqui você vai receber algo. O outro diz então diferente, não, venha para cá porque aqui você vai ser mais abençoado ainda. E por si só nós vemos que a fé ela tem sido terceirizada, a adoração ela tem sido terceirizada, as pessoas não querem mais sacrificar seu tempo, as pessoas não querem mais buscar a Deus. Basta apenas aquele elemento intelectual na mente e o pensamento quando diz, eu sou cristão, e o fato de eu pensar que sou cristão já me basta. É assim que a nossa sociedade cristã contemporânea e ao mesmo tempo atual tem se comportado. Isso é muito triste, isso é tremendamente triste. Voltando um pouco aqui no texto, o Salmo de número 84, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele fala no primeiro verso da importância dos tabernáculos do Senhor. Ou seja, a Bíblia judaica diz quão amáveis são as tuas moradas, Senhor. Ou seja, apontando diretamente que a casa de Deus é também uma morada de Deus, onde Deus ali habita para que o seu nome seja glorificado. Nós vivemos numa sociedade atual em que diz que não precisamos de templos para adorar a Deus. De fato, nós não precisamos de templos para adorar a Deus, mas Deus instituiu, Deus colocou o templo como um lugar de reunião, como um lugar para que as pessoas se reunissem num propósito comum de adorar e buscar a presença de Deus. É fato. E o que Deus fez, ele deve ter alguma importância, senão Deus não teria feito. Tudo que Deus ordenou, tudo que Deus colocou, Deus criou, ele criou com objetivo. E as coisas que Deus cria, naturalmente, elas têm um objetivo de abençoar as nossas vidas, não de destruir as nossas vidas. Então quem somos nós para simplesmente inventar uma outra teologia que não a teologia de Deus, para mudar os preceitos já estabelecidos por Deus? Quando eu falo de fé terceirizada, quando eu falo de cristianismo terceirizado, quando eu falo de adoração terceirizada, eu estou falando, de certa forma, dessa adoração que nós temos vivido hoje, até por força do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo obrigados, queridos, de alguma forma, a viver uma fé meio que distante da casa de Deus e distante dos nossos irmãos. E quando nós estamos distantes dos nossos irmãos, não podendo, por causa dessa pandemia, não podendo nos relacionar, não podendo nos abraçar, não podendo olhar olho no olho, apenas de forma, através aí das redes sociais, digitalmente, que nós podemos aí, de alguma forma, ter um contato ainda, mas que direto, porque de outra forma, por esse momento que estamos vivendo, não estamos podendo viver
como outrora. Nós tínhamos o direito de ir e vir, nós podíamos entrar em qualquer lugar, podíamos abraçar esse e aquele. De repente, chegamos num ponto da nossa vida, coisa que era impensável, que chegaríamos a esse ponto, que hoje não podemos abraçar uns aos outros, pelo menos por enquanto. Porque de repente você pode estar sendo colocado em um grupo de risco, ou mesmo adquirindo uma doença que venha trazer a sua vida, colocar a sua vida em perigo até a óbito ou dos seus familiares. Então esse tempo que nós estamos vivendo era impensável. Impensável. Mas estamos vivendo esse tempo. E esse tempo é um tempo que nós não sabemos quando ele vai passar. De que forma ele vai passar. Nós precisamos literalmente de orar a Deus, clamar a Deus, para que Deus venha agir de forma sobrenatural na nossa vida, para que a graça dele se manifeste na nossa vida de forma soberana. Senão, o que é que nós vamos fazer? Senão, o que é que nós vamos fazer se não podemos de maneira nenhuma retroceder ou voltar aquelas coisas boas que nós tínhamos e não valorizamos. Então, precisamos refletir sobre tudo isso. Aqui no verso 2 do Salmo 84, o salmista diz: a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. Na tradução hebraica diz: a minha alma desmaia pelos atos do Senhor, anseia pelos atos do Senhor. A minha alma está desejosa por estar na casa de Deus. Mas veja que a adoração dele, o princípio da adoração dele, quando você vai lendo e discorrendo o texto, você vai perceber que ele não está desejoso para estar na casa de Deus pelo simples fato de adorar a casa de Deus. Não é isso. Ele não coloca aqui uma competição entre a presença de Deus e a própria casa de Deus. O templo é apenas ali o objeto de ele chegar mais próximo de Deus. O templo é apenas ali uma ferramenta, um instrumento que Deus disponibilizou, um local, um endereço para que ele adore a Deus. Veja a sequência do verso 2. Ele diz: a minha alma está desejosa e ela desfalece, ela desmaia pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí no verso 2, no final do verso 2, na parte B, ele diz: o meu coração, olha só, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Desmaiam, anseia, anela pelo Deus vivo. Agora ele coloca de forma suntuosa o verdadeiro objetivo dele ir à casa de Deus. Era para ter ali, sabe, a comunhão com esse Deus que é tão especial, que é tão maravilhoso. E isso é glorioso. Isso é magnânimo. Aí ele fala no verso 3, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhotes, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Aí o verso de número 7, o verso de número 6, ele diz que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, uma chuva também enche os tanques. Ou seja, bem-aventurado é este homem cuja força está em Deus, cujo coração, os caminhos do Senhor estão ali marcados. Ele trilha pelos caminhos do Senhor, o desejo dele é andar na presença de Deus. E o texto do verso 6 diz, do Salmo 84, que passando ele pelo vale de Baca, o que era o vale de Baca? Era um vale árido, onde não tinha água, onde tinha esterilidade, onde não se produzia nada. Ele diz que passando ele pelo vale de Baca, pelo lugar de esterilidade, na tradução hebraica diz o local de choro, o vale do choro, o vale das lágrimas. Passando ele pelo vale das lágrimas, o Senhor faz ali uma fonte para servir o seu ungido, o seu servo, a sua serva. O Senhor faz ali uma fonte, o Senhor abre ali um tanque e enche esse tanque de águas para abençoar os seus filhos e as suas filhas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse mesmo texto, ele também traz uma tradução ainda mais profunda, quando ele diz que o mesmo Deus que fez a lei é o Deus também que dá a bênção. O mesmo Deus que estabelece princípios é o Deus que abre as portas dos céus e derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Então nós
temos que nos inteirar e reiterar de que Deus está vivo e completamente atuante em nossas vidas, em pleno momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca. Deus está presente. Mas fato é que nós estamos vivendo um momento difícil da história. Um momento difícil onde as pessoas têm se apegado à apostasia, afastado de Deus. Paulo já falava sobre isso nas suas epístolas. Por diversas vezes Paulo falava tanto aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, para ter cuidado com a apostasia. O escritor de Hebreus fala desse momento de apostasia, para que nós não venhamos endurecer os nossos corações como o povo endureceu no deserto, para que nós não viéssemos fechar os nossos ouvidos para a mensagem, para a voz do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo este momento. A Bíblia nos adverte para esses dias tenebrosos e tumultuados que nós estamos vivendo em nossa época. São dias terríveis, dias que parece que nós estamos perdendo o controle das coisas. E nós estamos vivendo um grande afastamento. As pessoas estão vivendo um grande afastamento, chamado de apostasia, abandono da fé. Então muita gente está vivendo esse tempo de apostasia, esse tempo de abandono da fé, onde nós temos que parar, refletir sobre tudo o que está acontecendo, refletir sobre o que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, porque é preciso, amados, abrir o coração para que Deus possa agir não somente sobre a nossa vida, mas principalmente sobre a vida dos outros. No livro Apostasia, expondo a sabotagem inteira do cristianismo vindoura, dois escritores, Mark Hitchcock e Jeff Kindley, ele fala um pouco sobre isso. E na própria introdução do livro, ele traz uma história bem interessante que vem a calhar ao nosso raciocínio, quando ele diz que na França do século XIX, trabalhadores descontentes desenvolveram uma tática subversiva que envolvia jogar um sapato dentro da máquina da fábrica, uma grande máquina da fábrica, fazendo com que ela parasse de funcionar, arruinando toda a produtividade. Esse fato de agressão ficou conhecido como sabotagem. Tem até uma palavra francesa para definir esse fato em si, que significa sabote. Ou seja, essa palavra veio depois ser dada ao próprio nome do sapato. Um único sapato jogado numa engrenagem podia então causar um estrago incalculável. Ou seja, em uma máquina em estado de perfeição, funcionando perfeitamente. Hoje em dia, nós estamos testemunhando a implacável sabotagem interna do cristianismo e da própria igreja. Sabotadores sutis estão jogando um sapato teológico após o outro dentro da máquina, causando perplexidade e colapso espirituais e em todas as esferas dentro da igreja. Ou seja, Satanás sempre trabalhou para sabotar o trabalho de Deus através dos falsos mestres. Apesar de Satanás ter muitos sapatos e estratégias, as principais sabotagens dele vêm em relação à palavra de Deus. Ou seja, ele já começou lá no princípio, sabotando ou tentando sabotar o que Deus havia dito para o homem. Lá no princípio. Foi assim que Deus disse. E lá no princípio ele já começou. Então esse livro ele fala, nos traz coisas interessantes para que a gente venha raciocinar. Ou seja, hoje, quem faz o milagre não é, na realidade, no conceito de muitos mestres do nosso tempo, não é o Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus é citado superficialmente, porque na realidade o Deus que faz os milagres é a igreja deles. É onde eles estão. Venha para cá, porque aqui vai ser diferente. É um cristianismo que é pregado de forma orgulhosa. C.S. Lewis já falava isso em Cristianismo Puro e Simples, acerca do orgulho, quando C.S. Lewis ele coloca o orgulho como do pior dos pecados, colocando os outros pecados como pecados menores. Porque o orgulho é justamente aquilo que é o sentimento que você não quer adquirir algo, você só quer adquirir algo para ser melhor do que o outro.
Você não quer algo para si, você quer algo para ser melhor do que o outro. Não foi assim que Satanás fez, não foi por causa do orgulho que ele caiu, que ele foi derrubado? Que ele diz, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, porque o orgulho, ele é o quê? Uma rebelião contra Deus. Ele é rebeldia contra Deus. É basicamente aquilo que Saul fez. Quando Samuel chega para ele, Saul, por que fizesse essa loucura? Quando ele mesmo ali, em ordenança do Senhor, desobedeceu a Deus. E depois ele quis que o profeta o honrasse diante do povo, mesmo sabendo que Deus já tinha rasgado o reino dele, quando ele foi advertido. Quando ele segura pelo manto do profeta, e o profeta se retira, e ele puxa, e o manto se rasga. E então o profeta fala, hoje foi rasgado de ti o teu reino, e tomado de ti, dado um melhor do que você. E mesmo assim, ele não se preocupou com isso. A preocupação de Saul era em ser honrado diante do povo. A preocupação de muitos de hoje é que eles sejam honrados, é que não tenha ninguém melhor do que ele. É como disse S. Lewis, quando você chega numa festa e de repente tem alguém fazendo mais sucesso do que você ali coloca a prova. Se você fica irritado com aquilo, isso é orgulho. É quando você não aceita que outra pessoa esteja fazendo mais sucesso do que você, ou esteja no mesmo patamar. Isso é o pecado do orgulho, é o pecado da destruição, é o pecado da soberba. E por isso muitos têm sido destruídos. Então, esse texto aqui do Salmo 84 fala justamente sobre isso, sobre o anelo, o amor por estar na casa de Deus. A presença do Senhor falava tudo. Quando nós falamos aqui de Saul, Saul não tinha um respeito qualquer por Deus. Ele fingia respeitar as coisas de Deus. Em contraste com Davi, Davi amava os atos do Senhor. Davi amava estar na casa de Deus. Davi, ele é sintomático quando ele diz que eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar na presença de Deus. Moisés, a mesma coisa. Se o Senhor não for conosco, não nos permita ir, Senhor. Então, pessoas que desejavam a presença de Deus, independente das situações, das crises, eles queriam que Deus estivesse com eles. Ao contrário de Saul, Saul estava preocupado apenas com ele mesmo, era egoísta, orgulhoso. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Ao passo que Davi anela por estar na presença de Deus. Quando Saul perdeu a arca do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, que ele não teve nenhum interesse quando os filisteus tomaram a arca dele. Mas quando Davi assumiu o reino, a primeira coisa que Davi fez foi ir atrás da arca, foi reunir um grupo de pessoas e buscar a arca do Senhor, tirar das mãos dos inimigos a arca do Senhor, porque a arca representava a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser sólida na igreja. A igreja é todo um composto. Não podemos simplesmente afirmar que nós apenas somos o templo do Espírito. Sim, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito, mas o templo do Espírito, ele impacta e ele converge outras situações. Ele converge um leque de situações em eu estar na casa de Deus, em eu andar testemunhando em relação às coisas de Deus, é eu testemunhar em todos os lugares que Deus é o Senhor da minha vida, é eu saber que eu sou um embaixador de Cristo nessa terra, é eu saber que eu preciso lutar todos os dias, todos os momentos contra a apostasia que esse mundo então nos oferece, é eu lutar todo o tempo contra aquilo que me oferece para que eu me afaste de Deus. Em todos os momentos são oferecidos pratos e mais pratos para que o cristão se afaste de Deus. Então ser cristão envolve um monte de situações, um leque de situações. E para convergir tudo isso em bênçãos, precisamos reunir as coisas boas, o contexto do que é ser cristão, queridos. Eu já estou chegando aqui ao final, mais 5 minutinhos, mas eu quero aqui afirmar, dentro desse texto, o verso 7 diz, do capítulo 84, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O verso 8 diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla, o verso 9 aqui. Verso 8 diz, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. O 9 diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla
o rosto do teu ungido. Ou seja, ele clama, o salmista clama e diz: Senhor, escuta a minha oração, ouve a minha oração. O 9 ele diz: olha Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ou seja, o salmista já olha para o futuro. Ele já olha para o futuro dizendo assim do futuro. Contempla o rosto do teu ungido, o intercessor que era Cristo, que é Cristo. O nosso único intercessor entre Deus e os homens. O ungido aqui é Cristo. Contempla o rosto do ungido, porque é Ele que é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós junto ao Pai. Então o salmista já tinha isso, porque as Escrituras já mencionavam a promessa do ungido de Deus. Então temos que parar e refletir. O verso 10 diz: porque mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Ele prefere ser um porteiro da casa de Deus, ele prefere estar um único dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar nas tendas da impiedade, nas tendas do pecado, para ele não importa, ele não quer. Ele prefere estar um único dia, ele troca 1000 dias nas tendas da impiedade por um dia sendo porteiro na casa do Senhor. Isso mostra humildade, isso mostra humilhação, isso mostra adoração. E ele encerra dizendo aqui: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graças e glória, não retirará bem algum dos que andam na retidão. O Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Glorioso e salvador Deus, poderoso é o nosso Deus. Ele vem e nos dá forças, ele vem e nos levanta, nos ergue, ele vem e nos faz mais do que vencedores. Ele nos faz mais do que vencedores. A Bíblia cita, o salmista cita: clama, ó estéril, mãe de filhos, clama e alegra-te em alta voz, exulta, alegre, estéril, mãe de filhos. Ou seja, ele diz isso do que? Ele diz isso daquela que ainda vai dar à luz, mas que é estéril. Ele diz isso daquela que ainda vai receber a vitória, mas que já tem que se alegrar desde agora. Ele está falando de fé, ele está falando de acreditar no futuro, de trazer o futuro para o presente. Alegra-te, estéril, ó mãe de filhos, porque você vai gerar filhos. Não recebi a vitória, mas já estou comemorando a minha vitória já hoje, como se já estivesse recebido. Esse é o contexto do cristianismo. Esse é o contexto do cristianismo puro e simples. Esse é o cristianismo que Deus fala na sua palavra. Não é um cristianismo simples, mas não é simplista. É um cristianismo que converge para que o povo seja abençoado e o nome de Deus seja glorificado. Então eu queria deixar essa palavra para vocês nesse domingo. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu queria orar com vocês. Eu queria orar pela sua família. Queria orar pelo seu lar. Queria pedir a Deus que Deus te abençoasse poderosamente. Poderosamente. Que o Espírito do Senhor, ele venha se derramar na sua vida de uma forma gloriosa e tremenda. Então, eu queria orar com vocês agora. Vamos orar, vamos clamar a Deus pela nossa família. Ore comigo. Fale com Deus agora. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, no nome santo do teu Filho Jesus nós oramos, nós te pedimos, responde a nossa oração, responde o nosso clamor, fala aos nossos corações, Pai, através de tudo que tem acontecido, nos ensina a compreender os tempos que estamos vivendo. Eu oro a Ti e te peço em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre a vida de todos os meus irmãos. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, ó Pai, ao encontro daqueles nossos irmãos e irmãs que possam, porventura, se encontrar enfermos. Aquele que, porventura, está ali no hospital agora, que a mão do Senhor venha tocá-lo. Pai, que o Senhor venha projetar na vida dessa pessoa saúde, vitória, graça. O Senhor venha projetar na vida dessa pessoa a restauração. Eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor e te peço em nome de Jesus que todos os meus irmãos da Igreja Manancial da Graça, e não somente da Igreja Manancial da Graça, mas de todas as igrejas e como também os nossos irmãos dessa nação, todo o povo seja abençoado, católico, espírita,
evangélico, ateu, que o Senhor possa abrir uma porta para que o teu nome seja glorificado através da vida dessas pessoas. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Que Deus possa derramar sobre a sua vida as ricas bênçãos dele, porque Deus é fiel. Se renda ao Senhor. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar louvando ao Senhor. Fiquem com Deus nesse domingo tão especial. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Toda a igreja, adora. Adore agora. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, Louvado seja o teu nome, que Senhor. sejam todos pra ti, ó Deus. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu